Olá, sejam todos bem-vindos para a aula número 12 aqui da EJC. Mais uma aula, mais um encontro aqui com a gente. É sempre muito bom, é sempre gratificante demais dividir aqui com vocês. E hoje nós temos um tema profundo, e o nosso tema é justo que muito custe o que muito vale. Santa Teresa d'Ávila. E a Santa Teresa d'Ávila, ela vai ser a nossa instrutora no dia de hoje. E vocês vão entender o porquê que ela vai ser instrutora, e eu nem sabia disso, depois que eu fiquei sabendo. Bom, essa é a imagem, né, da Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da igreja. Então as imagens dela têm um simbolismo muito grande. Eu queria que vocês fossem olhando para essas imagens que trazem arquétipos, né? Um arquétipo de um santo, o que ele traz na mão, o que ele traz em volta dele nas imagens, é o que tem na obra dele. Então, esse coração com a cruz em cima aqui da Santa Teresa já começa a indicar muitas coisas. Vamos lá para o próximo, e aí a gente vai trazer um pouco mais e aprofundar sobre a professora, para depois nós falarmos sobre os ensinamentos dela, né? De onde nós tiramos tudo isso. Devoção, né? A vida de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, é uma das figuras da espiritualidade cristã. Ela deixou um legado profundo por meio de seus escritos místicos, sua vida de oração e sua reforma da Ordem dos Carmelitas. Suas experiências espirituais e ensinamentos continuam a inspirar fiéis em todo o mundo. Eu era um fiel dela e nem sabia. Vamos lá. Quem foi, né, a Santa Teresa d'Ávila? A Santa Teresa é lembrada como teóloga, mística e reformadora da vida religiosa. A sua trajetória demonstra a busca incessante pela união com Deus, marcada por desafios, experiências místicas e um compromisso profundo com a oração contemplativa. Ah, muito do que a Santa Teresa d'Ávila trouxe através dos seus ensinamentos foram colocados na catequese da Igreja Católica. Isso eu não sabia. Passando para o próximo, então ela é uma, né, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, né? Quais são os três principais episódios da vida de Santa Teresa, né? O nascimento e infância. Nascida em Ávila, na Espanha, em 1515, Teresa nasceu em uma família numerosa e temente a Deus. Desde pequena demonstrava um desejo intenso de santidade, chegando a planejar uma fuga para se tornar mártir. Apesar de se afastar temporariamente da fé na adolescência, sua educação religiosa e a leitura de textos espirituais a guiaram de volta à devoção. E aqui a gente vai entender a importância que a família tem na vida até de um santo, né? O segundo aqui é ingresso no convento. Inicialmente, Teresa hesitou em entrar na vida religiosa, mantendo o desejo de se casar. Após refletir sobre sua vocação, decidiu que a vida no convento seria o caminho mais adequado para alcançar o céu. Para alcançar o céu. É outra parte muito importante aqui da nossa aula. Aos 20 anos, ingressou no convento da Encarnação em Ávila, adotando o nome de Teresa de Jesus. A, ela ingressa no convento depois do pai dela perceber que ela começou a hesitar em relação à vida religiosa, de querer começar a se arrumar, a pensar em casar. Só que o pai dela, ali com, né, percebendo a filha, sabendo quem a filha era desde a infância e a sua vocação, tomou para ele, né, essa orientação e fez com que ela repensasse. E aí sim, ela aceita ingressar na igreja. Então, olha a importância da família até na vida de um santo. Então, é importante a gente falar sobre isso porque tem tudo a ver com o contexto da nossa realidade atual, aonde muitas vezes uma criança com muito potencial, se não tiver ali os pais atentos, pessoas atentas em volta dela, é um grande desperdício de potencialidade. Imagina quantos se perderam pelo caminho, né? Aí a gente passando, a gente traz a terceira parte, que é a doença e o despertar espiritual.
Pouco depois de entrar no convento, Teresa enfrentou uma grave doença que se revelou como um ponto de virada em sua vida espiritual. Durante sua recuperação, ela aprofundou sua prática de oração e desenvolveu uma vida interior intensa, que se intensificaria após a morte do seu pai aos 40 anos, marcando o início da sua trajetória jornada mística. E olha que interessante, são 20 anos desde que ela inicia a jornada mística. Nós estamos falando de 20 anos. Então, nada é do dia para a noite. Nada como a gente estava conversando aqui antes, a gente vai encontrar na periferia, no raso. E isso é uma questão muito importante que a gente tem que trazer para esse momento principal. E na aula de hoje eu vou tentar traduzir isso de uma maneira é, muito simples, mas também profunda e direta, né? Como o pai João diz. Por quê? Nesse momento da nossa vida, é necessário com que a gente passe por algumas situações para que a gente aprofunde. Às vezes, o mundo faz com que a gente fique disperso do que realmente importa, que é dentro de nós. Até o excesso de informação faz com que muitas vezes aconteça o que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, a maior parte estava aqui, é da gente se perder, a gente se distrair, digamos assim, com coisas que são bonitinhas, bem embaladas, né, muito fantasiosa, quando na verdade o despertar e aqui a aspiração maior de Santa Teresa d'Ávila, que era alcançar o céu, só encontra quando eu entro literalmente nas minhas entranhas. Precisa ser visceral. É uma palavra que vocês têm ouvido muitos eu falar sobre ser visceral. E vocês vão, né, aqui no começo vocês já veem que a vida da Santa Teresa d'Ávila é uma vida visceral, é uma vida de intensidade, de busca, passando pelos sofrimentos, e aqui a gente está falando de 2 décadas, pessoal. Então, não achem que está tarde demais, não achem que a gente perdeu tempo demais. A caminhada espiritual e de transformação ou de transmutação, ela é assim. E aí a gente, continuando, a gente vai trazer as experiências místicas e as obras de Santa Teresa, né? E aqui eu queria mais uma vez que vocês trouxessem a atenção para essa imagem. Essa imagem é uma outra imagem muito icônica, né, da Santa Teresa, aonde ela está com essa flecha no peito dela, né? Ela é muito retratada nessa imagem dela com essa flecha no peito. E aí eu vou dizer o porquê aqui. Uma experiência marcante ocorreu enquanto rezava diante de uma imagem de Jesus. Cristo revelou-lhe o impacto das conversas no convento, inspirando uma conversão radical. Isso aqui, ela orando, né, a Deus ali, o que que acontece? Ela foi entendendo nesses momentos de oração o que naquela vida espiritual dela era a distração. E quando ele coloca aqui, ó, inspirando uma conversão radical, mas olha, o impacto das conversas no convento. Porque esse convento que ela entrou era um convento, digamos assim, mais aberto, aonde os familiares tinham acesso, onde muitas coisas vinham do lado de fora, e isso causava uma distração naquelas pessoas que estavam buscando uma vida espiritual. E ela orando ali para Jesus, para Cristo, buscando um caminho melhor para a vida espiritual, ela teve essa revelação. E a partir dali, ela vai começar a trabalhar nessa conversão radical, até da obra, né, das Carmelitas, que a gente vai falar aqui. Entre suas experiências místicas mais conhecidas está a transverberação, que eu também não conhecia, em que seu coração teria sido transpassado por uma flecha de amor divino, simbolizando a união profunda com Deus. Ela foi a primeira da igreja a passar por esse processo de transverberação. Se vocês quiserem depois pesquisar sobre isso, digamos assim, é quando essa flecha, né, é quando Jesus toca literalmente o coração de alguém, mas de uma maneira até física. Ela sente fisicamente isso no coração dela, por isso que ela é retratada com essa flecha. Só que isso foi algo real, tanto que a igreja trouxe essa questão da transverberação. Por quê? Através da oração, através da interiorização, ela conseguiu receber no coração esse amor divino, esse amor de Jesus. É quando ela inicia esse trabalho dela da transformação, não só pessoal, mas da obra que ela estava fazendo parte.
Essas vivências inspiraram obras fundamentais como O Livro da Vida, que é o relato de suas experiências e reflexões espirituais, O Caminho da Perfeição, que é o guia para a oração e vida contemplativa. E aí, pode passar que aí eu vou falar uma questão aqui. É, a, a Santa Teresa d'Ávila, ela já vai trazer a questão da oração mental. E você vai perceber que as obras dela, que é o Caminho da Perfeição, né, que são das Sete Moradas Interiores, o livro dela, vai sempre trazer a questão do silêncio, da interiorização. Então, ela já fala da oração num outro contexto, que é mais uma meditação do que qualquer outra coisa, para poder acessar ali o divino, para poder acessar a energia crística e receber e ter esse contato direto com a hierarquia. E aí, quando a gente fala de Santa Teresa d'Ávila, nós estamos falando de uma consciência, de uma hierarquia onipresente. Ela é um espírito já muito experimentado nas lides espirituais. E aí eu vou falar o porquê mais para frente. Esse convento é o convento de São José em Ávila, na Espanha. Foi construído através, ela que elaborou, né, ela que idealizou esse convento. Né, e passando aqui, é a reforma do Carmelo e o legado. Né? No século XVI, Santa Teresa iniciou a reforma do Carmelo, restaurando a austeridade e o rigor espiritual na ordem carmelita. Né, que era diferente daquele convento onde ela estava, onde você tinha muita influência do mundo externo. E aí, mais uma vez, eu faço aqui um paralelo com a nossa vida atual. O quanto nós temos de acesso, ou que nós permitimos o acesso do mundo exterior ao nosso templo interno. Vocês percebem aqui que ela reformando esse convento, ela também está reformando o interior e fazendo com que aquelas mulheres, aquelas pessoas que estão ali dentro daquele convento também passem a não deixar com que o externo ou as distrações entrem no coração e tirem a gente do nosso caminho. Ela fundou o convento de São José em Ávila, na Espanha, como modelo de vida religiosa. E com o apoio de São João da Cruz, criou a Ordem dos Carmelitas Descalços. São João da Cruz também é um outro espírito muito experimentado nas lides, né, da seara bendita do nosso Mestre Jesus, um grande parceiro na obra dela também. Embora tenha enfrentado resistência interna e investigação pela Inquisição, Teresa perseverou, fundando 17 conventos reformados e consolidando seu legado espiritual, que até hoje ilumina o caminho de fiéis e religiosos. Né? A Santa Teresa d'Ávila é, portanto, um exemplo de fé, coragem e profundidade espiritual. Sua vida nos ensina sobre a importância da oração, da disciplina interior e da busca sincera pela união com Deus. É aqui que a gente tem que focar muito, a importância da oração, da disciplina interior, que hoje eu falei com algumas pessoas, como a Renata também, a gente estava falando sobre a disciplina, e a busca sincera pela união com Deus. Essa busca sincera da união com o divino é, tem que partir de um propósito divino também, de um propósito superior. Porque muitas vezes, quando a gente recebe essas influências do mundo externo e essas informações entram como ruído dentro de nós, a gente perde também o propósito da minha comunhão com o divino ou com a espiritualidade. Muitas vezes eu deixo de ver o fim como Deus, a espiritualidade, mas a matéria, porque eu estou passando por um processo de doença, ou um processo de relacionamento, de financeiro, e aí eu busco a espiritualidade com um fim que não é o ideal. Por quê? Quando o fim é a matéria, ou quando o fim é a ganância, eu me perco do propósito que é da busca pelo céu, que é o que ela faz. E que a gente pode traduzir aqui na nossa realidade como o quê? Como a ascensão, a libertação espiritual. O que ela fala da busca de chegar ao céu, que era o propósito dela, alcançar o céu, eu traduzo para a gente aqui na nossa linguagem, talvez como a ascensão, a libertação espiritual, tá? E aí a gente vai seguir aqui com essa frase. Você vai olhar ali, ela com a caneta, né, com a pena da época na mão aqui, né? Então ela é uma doutora da igreja, né? A Santa Teresa d'Ávila. Não se desanime de ir adiante
se alguma vez cair, porque dessa queda Deus tirará um bem maior. Esse é um momento onde essa frase ela tem que ficar meio que tatuada na nossa mente. Por quê? É, é um momento onde nós vamos ter algumas quedas. Cada um vai ter um tipo de queda, né? Uma queda moral, uma queda material, uma queda emocional, sentimental. Por quê? Esse impulso que nós estamos tendo de transformação, esse impulso que nós estamos tendo de energias crísticas, está fazendo com que dentro de nós, comece a despertar algo. Só que quando esse algo começa a despertar dentro de mim, ele vai empurrando para fora tudo aquilo que está preso e que precisa ser revisto. E para que vá para fora e para que transmute, ele tem que passar pelo físico. Então vai doer, vai machucar, vai incomodar, eu vou perder o controle. Quando eu sei que eu estou nesse processo de transmutação? Quando em alguns momentos eu perco o controle. Porque hoje em dia é comum até eu querer ter o controle da minha transformação espiritual. Então eu acho, agora eu preciso focar nisso, agora eu vou focar naquilo, agora eu tenho que olhar para esse lado. E não é assim. Quando vem, acontece como aconteceu com a Santa Teresa. Basicamente é um estado onde você fica ali prostrado na cama, né? É uma alegoria, mas cada um vai passar por um processo. E você literalmente diz: Meu Deus, eu não tenho mais controle de nada, né? E aí a gente vai falar sobre a vida de Santa Teresa d'Ávila após sua morte, né? A sua canonização, né? Ela faleceu em 1582 em Alba, Alba de Tormes, na Espanha, após uma vida inteira dedicada à reforma e fundação de conventos carmelitas. Ela proferiu suas últimas palavras com humildade. No fim, morro como filha da igreja. Né? Esse no fim, morro como filha da igreja, é para ela, é como se tivesse alcançado o céu. Ela tinha certeza de que passou por todos os caminhos, das moradas interiores. Então, dentro do que ela professava, daquele caminho com Deus, daquele contato com o divino, com a energia crística, ela diz: no fim, morro como filha da igreja. Então, ela tinha consciência de que cumpriu o papel dela. Por quê? Ela não esmoreceu. Ela passou pelas suas dificuldades sem distração. Né? Ela foi beatificada em 1614 pelo Papa Paulo V e canonizada em 1622 pelo Papa Gregório XV. Ela é uma doutora da Igreja. Em 1970, o Papa Paulo VI proclamou Santa Teresa d'Ávila doutora da Igreja, reconhecendo sua profunda contribuição à teologia e à espiritualidade cristãs. Ela foi a primeira mulher a receber esse título, consolidando sua importância histórica e espiritual. E aí, é, eu vou trazer. Qual que é o próximo slide? Né? Aqui a gente vai trazer essa reflexão Deixa eu só olhar aqui em qual slide nós estamos. Deixa eu ver. É justo. Tá. É justo que muito custe o que muito vale. Essa é a reflexão da nossa aula, né? É justo que muito custe o que muito vale. Em qualquer área da vida, estudos, carreira, relacionamentos ou crescimento espiritual, esta frase nos lembra de não desistir diante das dificuldades, mas sim enxergar o esforço como parte essencial do valor que buscamos. E aqui é algo muito profundo nessa reflexão. Por quê? Quando a gente fala dessa frase dela, é justo que muito custe o que muito vale, o que valia muito para ela? Qual era o propósito principal de Teresa d'Ávila? Para ela, era chegar ao céu, certo? E para chegar ao céu, tem que custar muito, não tem? Então, é justo que muito custe o que muito vale. Então, a nossa libertação espiritual, ela vai custar muito. Ela vai custar muito esforço. Ela vai custar muita dedicação, muita disciplina, às vezes muito choro, resignação. Então a gente precisa tirar essa questão que muitas vezes é colocada para a gente de que esse processo espiritual ele é bonito, leve, tranquilo. Não é assim que acontece.
E por que que não é assim que acontece? Porque a natureza do ser humano ainda não é essa. Nós estamos passando pelos últimos processos de transmutação desse ser. E esse processo final, ele é uma alquimia muito profunda. Por isso que, se nós ficarmos no raso, na beirada, nós vamos achar que nós conseguimos algo. E aí pode ser que a gente, na hora de chegar ao nosso bendito dia, como dizia José Trigueirinho, a gente possa se decepcionar. Porque aquilo que é leve nesse momento, que é bonito, tranquilo, ou que te deixa na zona de conforto, é uma grande distração. Então, aqui, pessoal, na EJC, nosso caminho é um caminho de uma escola com conceitos esotéricos, mas que tem um papel exotérico com X, que é exterior. Por quê? Antigamente, esses estudos, essas coisas que aconteciam dentro de um convento, dentro de ordens religiosas fechadas, ele está aí para todos. E quem são as pessoas que estão divulgando hoje essas questões que realmente fazem sentido? Todos nós que buscamos. Qualquer um que entre em contato com algo realmente interior vai fazer com que aquilo cause uma transformação pessoal. É a partir da transformação pessoal que eu vou ter a sabedoria, a informação, a experiência de passar para o outro. Então, deixa de ser esotérico aquilo que a gente busca numa ordem, numa escola, e a gente passa a replicar isso exotericamente no nosso dia a dia, com os nossos familiares, amigos, com a sociedade que a gente vive. Porque tem que ser para todos. E essa é a grande questão, né? Na obra de Jesus, quando ele traz o que deveria ser o homem da nova era, porque é ali que ele começa a, a mostrar, ou quer dizer, antes disso, mas ali ele sintetiza tudo o que o homem deveria fazer para se libertar, ele quer que seja para todos. Só que, em muitos momentos, isso tudo foi realmente manipulado, tirado para que ficasse no raso, certo? E o conhecimento profundo para poucos. Isso foi de propósito. Só que aqueles que não desistiram, aqueles que foram em busca, aqueles que não se conformaram com o raso, conseguiram entrar no caminho. E quem são esses? Nós. Nós. Nós não nos conformamos com alguém dizendo qual era a verdade. Nós estamos em busca de, certo? Eu sou aqui só um porta-voz. Eu não estou dizendo nenhuma verdade porque eu posso estar errado em tudo isso, né? Mas hoje é a vivência que eu tenho. Hoje é a realidade do meu ser. E cada um aqui precisa buscar isso por si mesmo. Mas esse processo, ele se inicia lá atrás, em 500, 600 antes de Cristo, com o advento dos essênios, da sociedade essênia, da irmandade essênia, que, precisando preparar a humanidade vibratoriamente, energeticamente, moralmente, para a vinda da energia crística através de Jesus, esses seres reencarnam juntos, em grupo, e começam a trazer esses valores profundos de irmandade, de como lidar com o outro, de como viver com ética, com moral. E esses irmãos essênios, passa o outro slide, por favor, Aline. Esses irmãos essênios são eles que hoje estão mais uma vez mostrando para grande parte da sociedade, de nós aqui que buscamos, aonde está a verdadeira espiritualidade, que é visceral, é na profundidade. E esses essênios, por mais que tenha sido uma sociedade fechada, muitos deles estão aqui encarnados,
E quem sabe, alguns de nós ou todos de nós aqui não somos eles também. Por quê? Porque hoje isso precisa ser disseminado. Então, quando a gente foi criar a EJC, eu disse para vocês que eu fiquei em meditação ali, pedindo um caminho, o que que eu devo fazer? E aí foi quando veio aquela frase, oferecemos o que somos, que era o que estava escrito lá na porta dos templos ou dos consultórios dos essênios. Então, a transformação da sociedade, ela passa por cada um oferecer aquilo que é. E o que nós estamos oferecendo para a sociedade? Então, a nossa busca aqui é para que a gente possa passar por esse fogo fricativo da transformação, da transmutação, da conexão com essa hierarquia, com o eu superior, com a nossa sabedoria interna, para que o que eu ofereça ao mundo seja algo que impacte positivamente. Isso é ser um essênio. E ali nós temos seres que vieram com esse objetivo. Os essênios, eles vieram, é, eles não são um grupo que evoluiu naturalmente no planeta. Eles são seres provindos do que a gente chama da intraterra, que é, digamos, uma oitava acima de vibração do que a gente conhece aqui, que seria o próximo passo da nossa humanidade. E eles vêm com o objetivo de dar um impulso inicial que hoje nós estamos aqui tentando segurar, que nós já deveríamos ter isso dentro de nós. Esses impulsos, eles provêm desse mundo interno, e eu acho que quando a gente fala de mundo intraterreno, pessoal, vamos esquecer extraterrestre, intraterreno nesse conceito. Quando a gente fala de uma intraterra, nós estamos falando de um intraterra também. Você entende o conceito? Essas cidades, essas sociedades interiores da Terra, também quer dizer que é esotérico, é dentro. Não é só esse conceito de, né, extraterrestre, intraterreno, não é isso. E eles vêm trazer esses conceitos através dessa irmandade. E naquela época, e ainda hoje, a irmandade que, de onde os essênios advêm, se chama Nirnajad, como se fosse uma cidade espiritual, de onde parte o impulso de transformação espiritual do planeta, que é onde ligou tudo isso que a gente vai falar sobre Santa Teresa d'Ávila. E eu vou aqui fazer, antes que eu me esqueça, que é o seguinte: Santa Teresa d'Ávila é um espírito, uma hierarquia, uma consciência onipresente. Ela não atua só na Terra. Ela já é um ser experimentado e ascensionado, inclusive sendo uma grande instrutora de Jesus, uma grande serva, né, de Jesus, um grande braço direito de Jesus, de Cristo Jesus, ou de Samana, dependendo da forma que você traz esse conceito, e ela não realiza o trabalho dela só aqui. Mas essa hierarquia responsável pela, pelo um dos impulsos espirituais do planeta, quando ela se expressa materialmente no planeta, ela se expressa como Santa Teresa d'Ávila. Mas o nome dela, cósmico, é Michuk. Ela, como Michuk, é uma hierarquia onipresente. Quem trouxe os conceitos, né, de tudo que eu estou falando sobre esse mundo intraterreno, sobre as hierarquias e sobre o conhecimento, por exemplo, de Michuk, foi o José Trigueirinho. Foi o Trigueirinho. E ali, dentro de vários santos católicos, eu fui entendendo que existiam seres que vieram dentro dessa religiosidade como pontos de ancoramento da energia crística. E Santa Teresa d'Ávila foi uma delas. Ao desencarnar, ela volta a se expressar como Michuk. E isso é importante que a gente fale para que a gente entenda o tamanho da obra que um ser desse faz. Quando a gente fala de uma santa como essa, de um ser como esse, nós estamos falando de alguém que encarnou, e aquela flecha espiritual do amor de Cristo no coração dela
não é falatório, tanto que a Igreja Católica traz a transverberação. Eles assumem isso. Então, ao receber aquela flecha, ela passa a emanar esse amor crístico para o planeta. E esse ser, ele continua espiritual. Como? Trabalhando através da consciência dela, fazendo chegar até nós por aqueles que estão abertos a receber os ensinamentos, através de ferramentas, a limpar, transformar e ter uma ascensão mais reta, como, por exemplo, a apometria. A irmã Teresa d'Ávila é um dos seres que trouxeram a apometria para o planeta. Ela atua através da consciência dela em diversos grupos orientando a apometria. A apometria é o carro-chefe do meu trabalho. E aí eu entendi o porquê que, de alguma forma, eu senti essa ligação tão forte. Não estou dizendo que ela é a minha mentor, nada disso, pelo pessoal. Esses seres, eles não são mentor de ninguém. São consciências onipresentes. Então, vários núcleos de luz pelo Brasil, vamos falar pelo Brasil, recebem o impulso dela. Então, um ser desse nunca para de trabalhar. Então, a gente trouxe ela como Santa Teresa d'Ávila como um ponto de ancoramento dessa energia aqui, quando ela se manifesta, né? Inclusive, no dia 15/9 foi o dia da passagem do Trigueirinho, um grande instrutor Trigueirinho, e ele chamava o dia da passagem dele como bendito dia, né? E aí ela traz aquele conceito de que no fim ela morre como filha da igreja. Então, que nós possamos fazer todo esse caminho para que quando chegue o nosso dia seja um dia bendito, um bendito dia, né? Então, a frase da nossa aula é a expressão clássica de Santa Teresa, que transmite uma verdade profunda sobre esforço, valor e recompensa. Ela nos lembra que o que realmente tem valor na vida geralmente exige dedicação, sacrifício e perseverança para ser conquistado. Seja emagrecer, seja se formar numa faculdade, seja conseguir trabalhar para ganhar o sustento, seja para ascensionar espiritualmente. E aqui nós vamos trazer três conceitos, que um é a relação esforço-valor. Tudo que é valioso, seja no sentido material, espiritual ou pessoal, quase nunca vem sem esforço. O custo pode ser tempo, dedicação, disciplina ou renúncia de prazeres imediatos. O professor Hélio Couto ele diz: nós precisamos pagar o preço para conseguir algo, nem que seja uma visualização. Nem que seja uma visualização. 2. Fortalecimento pessoal. As dificuldades e desafios do caminho não existem apenas como obstáculos, mas como instrumentos que moldam nosso caráter, fortalecem nossa resiliência e nos tornam capazes de apreciar plenamente o que conquistamos. E aqui a gente está falando da musculatura emocional, sentimental, para que a gente possa superar não só os obstáculos, mas a gente apreciar o que nós passamos. Nós sermos gratos e honrarmos pelo que nós passamos. Quando uma pessoa supera um desafio e ela fica mal dizendo aquilo que aconteceu, ela não entendeu. Ela não compreendeu o recado. Provavelmente ela vai topar com uma pedra um pouco maior mais para frente. E o terceiro é o significado da conquista. Uma vitória fácil tende a ser menos valorizada. Já o que requer luta, paciência e persistência nos dá uma sensação mais profunda de realização, porque sabemos o que foi necessário para alcançá-lo. E isso é muito pessoal. Esse significado da conquista, a gente não adianta a gente querer falar para ninguém. Ninguém vai entender o que nós temos dentro de nós, o que nós necessitamos para poder passar por aquilo, a persistência que nós tivemos. E é muito comum a gente achar que o outro não valoriza o que eu fiz. Mas pouco importa para o outro o que nós fizemos, importa para nós. Essa é a grande questão, né? É muito fácil hoje em dia
quando acontece alguma coisa, é muito normal as pessoas falarem que se decepcionam com os outros, não é? Vocês já perceberam como é fácil alguém falar: "Olha, se eu me decepcionei com você", ou "me decepcionei com fulano"? A pessoa, ou grande parte da sociedade hoje, tem uma facilidade muito grande em se decepcionar com tudo, menos com ela mesma. Se eu me decepcionasse comigo diariamente pela autoobservação, eu iria passar por esse caminho interior. Mas quando eu estou nessa questão de me decepcionar com o outro, com o mundo, isso mostra que o meu foco está no exterior, que o meu foco está no material, digamos assim, para dar esse conceito diferente. E eu ainda não compreendi. Então, que a gente se decepcione só com a gente, por não estar fazendo o nosso melhor. E aí a gente vai entender exatamente aquilo que eu preciso transformar em mim. Por isso que é necessário esquecer esse mundo exterior. Não é que para largar tudo lá e ir para o Tibete, não é isso. É que quando eu faço o caminho contrário, de olhar para dentro primeiro, automaticamente meu mundo externo também vai reagir assim. E aí a gente traz hoje conceitos, como a gente estava falando, da física quântica sobre isso. E a física quântica, ela é basicamente os ensinamentos exotéricos externos para todos de como nós devemos agir e vibrar para conseguir a transformação pessoal e automaticamente aquilo que eu quero do lado de fora. Casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto. Mas, quando a gente pega pessoas que trabalham seriamente com essas informações, como Hélio Couto, Amit Goswami, Dr. Joe Dispenza, o foco deles não é o material nunca, nunca. O foco é dentro. Não é te ensinar a ser mais rico, é te ensinar a ser mais resiliente, mais forte, mais disciplinado. Que as, os ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila através da oração mental talvez tenham iniciado tudo o que nós falamos hoje, por exemplo, com as meditações do Dr. Joe Dispenza, a reprogramação do Dr. Hélio Couto, do Amit Goswami. Vocês entendem como na sociedade, na vida, no planeta, tudo tem um passo a passo? E aquele ser que fez esse trabalho lá atrás, como Santa Teresa d'Ávila, está aqui hoje, impulsionando a gente a transformar pelo caminho interior. Então, hoje, o esotérico, que é dentro, o exotérico, no sentido de informação e de vivência espiritual, eles se unem. E conceitos como da física quântica, eles fazem com que a gente consiga unir, muitas vezes, o espiritual, que todos nós aqui conhecemos um pouquinho, com a praticidade do dia a dia. Por quê? Porque eu preciso manifestar integralmente abundância e prosperidade. Integralmente. Não é só num lado ou no outro. Essa é a grande questão. E para isso eu preciso limpar o que está dentro de mim. Porque se o que eu atraio para a minha vida é o que eu sinto e não só o que eu penso, é o que eu sinto, se eu não limpar o meu coração, eu não atraio coisas positivas para a minha vida. Cientificamente falando hoje, é tão gostoso poder falar isso, cientificamente hoje, é vibração, é sintonia, não tem como. Então, quando eu faço uma meditação da gratidão simples, que é lembrar de um momento que eu fui muito grato na minha vida, eu automaticamente estou vibrando na frequência da gratidão. E a gente está falando de 800 Hz para cima. E isso deixa de ser só espiritual. Para a ciência poder medir como alguém meditando na gratidão irradia uma energia coerente que vai fazer automaticamente com que a vida externa dela seja coerente. Até a saúde, né?
Então vamos lá, passando. Santa Teresa nos recorda: é justo que muito custe o que muito vale. Se olharmos para a vida do Mestre Jesus, vemos essa verdade encarnada. O reino de Deus tinha um valor infinito, mas para que fosse revelada à humanidade, custou-lhe entrega, renúncia, dores e até a cruz. Não porque Deus desejasse o sofrimento, mas porque o amor verdadeiro tem um preço, o de se doar até o fim. Então a gente tem as duas imagens aqui de Jesus. Volta uma aí, por favor. Saindo aqui, né, na ressurreição, e a Santa Teresa recebendo essa flecha, né, de amor no coração. E a grande questão, que talvez a gente possa começar a entender de uma maneira mais profunda agora, é que nós devemos trocar, talvez, a palavra reencarnação pela palavra ressurreição. E aí eu renasço em vida. Eu não preciso morrer para nascer de novo. Claro que a morte, né, a morte de um ser velho, uma personalidade velha, é uma ressurreição. E hoje, eu conversando com o Kaká, que eu vi hoje, a gente falou sobre isso, né, de um processo que eu passei no dia do meu aniversário. E ali, naquele momento, basicamente tinha que renascer um novo ser. Porque através da oração, que é uma coisa que eu falo para vocês que eu há pouco tempo tive, eu tive uma experiência espiritual onde eu vi tudo aquilo que estava preso no meu coração ainda. Tudo aquilo que ainda eu precisava soltar do meu coração. E eu, naquele momento, esse processo durou das 2 horas da tarde até as 9 horas do dia seguinte. Eu acordei e dormi várias vezes vendo isso. Em um momento, eu não aguentei sentir tudo aquilo e ver tudo aquilo. Eu falei assim: o que eu preciso fazer para soltar isso tudo de mim? Eu estou disposto a pagar o preço que seja. Por isso que é justo que muito custe o que muito vale. E naquele momento, para mim, o que mais valia? A paz do meu coração. E eu falei assim: eu estou disposto a fazer tudo o que eu preciso. É que a resposta ela nunca é o que a gente precisa, porque é muito difícil. E a questão foi simples. Seja verdade plena, sempre, principalmente com você. E ali eu entendi o recado, só que eu sabia o que ia vir disso. Porque você viver hoje na verdade da sua consciência é você estar na contramão do mundo que tenta fazer com que a gente fique preso no velho paradigma da Terra. Só que vale passar por isso. Só que isso tudo que eu estou falando agora para vocês, a aula não foi criada por causa disso. E agora eu entendi muitas coisas do porquê que a gente está falando disso tudo. Porque lembra que eu falei que a gente só pode falar de experiências pessoais? A gente só pode falar daquilo que a gente vivencia? Então eu entendi na pele que é justo que muito custe o que muito vale. E eu acredito que deve valer a pena, porque o que eu busco é poder me libertar de tudo que eu puder dessa vida. E isso, às vezes, nem as próprias pessoas perto de você vão entender. Como eu disse, por exemplo, um dia para minha mãe, falei: olha, aproveite, porque essa é a última vida que vocês vão topar comigo. Falei brincando. Aí ela virou e falou assim: credo, é tão ruim assim ser meu filho? Aí eu virei para ela e falei assim: não, mãe, é que da próxima vez eu quero vir por escolha, para a gente caminhar não por obrigação. Mas, se ela entendeu ou não entendeu, mas você entende que a gente vai ter esses atritos até com pessoas muito próximas a nós, quando a gente resolve se libertar e viver uma verdade plena? Então, estejam preparados para pagar o preço.
E quando esse preço precisa ser pago, ele precisa vir para fora, que existe esse impulso espiritual, ele empurra para fora tudo que está preso. E às vezes o meu corpo vai padecer em algum momento, como aconteceu com a própria Santa Teresa d'Ávila. Por quê? É necessário que passe pelo corpo. Não tem jeito. Senão seria fácil. O corpo é o mata-borrão do espírito. Então vamos lá para o próximo. Assim como o ouro é provado no fogo, Jesus nos mostra que a grandeza não está no caminho fácil, mas na travessia feita com coragem, fé e amor. O que muito vale, a vida eterna, a salvação, a paz interior, custou o sacrifício mais elevado. Portanto, quando o peso da caminhada nos parecer grande, lembremos: o que exige muito de nós é justamente aquilo que deixará marcas eternas em nossa alma. E assim como ele venceu, ele, com E maiúsculo, venceu, também somos chamados a vencer, porque nada que vale para sempre se conquista sem entrega. E aqui eu traduziria como a nossa ascensão é para sempre. Então que a gente esteja disposto a pagar esse preço, porque Jesus, ele foi tentado. Jesus precisou fazer uma escolha. Por quê? O mundo queria que ele se revelasse como aquilo que ele dizia que era e utilizasse o poder que ele tinha. Ele poderia virar rei do mundo. Só que para ele virar rei do mundo e mostrar quem ele era, ele iria subjugar todos aqueles. E ele iria fazer isso facilmente. Ele escolheu um outro caminho, não o do poder, mas o caminho do amor. O caminho do amor, para libertar cada um de nós, trouxe o sofrimento todo dele. Por isso que quando dizem que Jesus nos salvou, na verdade foi que ele escolheu amar por nós. Esse é o grande negócio. Ele não salvou nós, ele se ensinou o caminho. Porque se ele tivesse ensinado pelo poder, era isso que a humanidade teria a seguir. Então, quando Jesus faz a escolha de manifestar o amor, aí sim ele passa a um patamar de evolução superior daquele ao qual ele chegou aqui na Terra, porque se ele veio para cá é porque ele tinha alguma coisa a cumprir aqui. E aí ele se integra a uma consciência ainda maior. E passa a se expressar como, diz o Trigueirinho, samana, uma consciência ascensionada acima do que ele veio para cá. Então, Jesus cumpriu um propósito assim como cada um de nós temos que cumprir dentro das nossas insignificâncias, né? Então, esse é o grande sacrifício de Jesus por nós. E aí, a gente seguindo, a gente entra na questão das dúvidas e das perguntas, mas quando a gente fala de seres dessa envergadura, nós não estamos falando de alguém longe de nós. Nós estamos falando de algo que está dentro de nós. Como Teresa d'Ávila recebeu aquele amor no coração através daquela flecha, cada um de nós podemos receber isso. Talvez seja o que os evangélicos chamem de sentir o Espírito Santo. Aquela pessoa não tem dúvida de que ela recebeu algo superior. É um impulso. E a grande questão está em quem acredita na espiritualidade, no espiritualismo, no contato com a espiritualidade, tem que tomar muito cuidado para não achar que esse contato tem que vir do externo, com um guia, com um mestre, com um instrutor. Não é. Ali é só um impulso. A busca e a conexão com isso está pelo caminho interior, qual a Santa Teresa d'Ávila nos trouxe, Jesus nos trouxe. É só através dessa oração mental,
dessa ligação direta que eu vou ter a certeza que ela teve de que morreu como uma filha da igreja. Porque quando a gente sentir isso no coração, a gente também vai saber que vai para um lugar bom. Enquanto as pessoas falam assim, ah, não, não sei, quando eu morrer, não, seja o que Deus quiser, Deus sabe. Não, não é Deus que sabe para onde você vai, é você que tem que saber. Então, calha naquela pergunta, eu estou pronto para morrer hoje? Ou como o Trigueirinho diz, hoje seria um bendito dia para eu morrer? Para que seja, eu preciso estar no caminho só. Então, eu trouxe várias coisas aqui, talvez que algumas pessoas não tenham ouvido, sobre a questão da instrução interior, sobre, né, dos intraterrenos, de comunidades intrafísicas que impulsionam a Terra a transformar. Um centro espiritual como esse chamado Minarjad, que a gente podia chamar de uma cidade espiritual ou de é, os espíritas vão falar que é uma colônia, né? Mas num nível muito superior, ela está começando a se manifestar novamente no planeta. Então é como se ela fosse impulsionando a humanidade de superfície, que somos nós aqui encarnados. Ela é a responsável por esse impulso. Todos esses seres, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Mória, tantos outros que a gente conhece como mestres ascensionados, todos Ramatiz, eles estão ali, impulsionando. Só que conforme esse impulso acontece, existe uma pressão. Para quê? Para que a humanidade se transforme e a partir daí, esse mundo interior de luz, representado aqui por Mirna Jad, que nós estamos falando, ele se manifeste na Terra. E a gente entre realmente num mundo de regeneração. Regeneração. Esse é um dos grandes trabalhos que a Santa Teresa d'Ávila barra Michuk faz. E aí a gente traz a questão da transição planetária com a operação resgate. E não é ninguém resgatando ninguém, somos nós nos resgatando. E esse é o maior impulso de Santa Teresa, o resgate pessoal. E é isso que eu tentei trazer nessas informações, né, nessas instruções que eu fui buscar. Por quê? Porque é a partir desse resgate interno que eu vou conseguir fazer exatamente aquilo que é mais importante para mim, que seria ascensionar, me libertar. E cada um vai ter o seu caminho, cada é pessoal. O dela era ir para o céu, né? Cada um, para uns é ir para nosso lar, então cada um vai ter o seu, mas esteja pronto para pagar o preço. Tem dúvidas ou perguntas, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Ficou alguma dúvida? Pessoal, fique à vontade. Tem coisas que às vezes eu trago aqui, jogo e às vezes alguém não conhece. Nenhuma pergunta é ruim, nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é válida, toda dúvida, todo questionamento, ele é muito válido. Então, quem quiser falar qualquer coisa, pessoal, aqui é um local seguro, sempre. Ninguém quer falar nada, a gente segue para o próximo. E aí, nessa aula, eu quis trazer um pouquinho do conceito que a gente vai fazer nas próximas aulas, que é o quê? Ter um norte, um instrutor, um livro e nós praticarmos. Por quê? Nessas 12 aulas nós trouxemos muitas informações teóricas, bases filosóficas, religiosas, espirituais, né? Aulas às vezes densas demais, com muito slide, com muita informação, para que tudo isso sejam sementes dentro de nós. E agora nós vamos colocar atenção em cada uma dessas sementes para que elas germinem. Para isso, nós precisamos praticar. Então, nós vamos focar em cima de algumas ferramentas, de algumas tecnologias espirituais, de alguns ensinamentos práticos de todos esses mestres que nós já falamos. Seja uma Santa Teresa d'Ávila com seus caminhos internos, seus 7 caminhos internos, seja o Dr.
Joe Dispenza com a meditação, seja o Amit Goswami trazendo o conceito da física quântica para a transformação do ser, através até de ensinamentos como os arquétipos, que é uma coisa que a gente tem que falar muito e é muito importante aqui, seja através de uma aula mais espiritual, falando sobre mundos internos. Nós vamos passar por tudo que nós trouxemos aqui para que a gente pratique. Por quê? Se nós não praticarmos, se nós não entendermos e vivenciarmos na pele, não adianta de nada. Eu vou chegar lá do outro lado e vai ser aquela surpresa que eu falei lá no começo, falar, ué, eu sabia de tudo isso, o que que eu estou fazendo aqui? Tá, pois é, tu sabia, mas não fez. Mais ou menos assim, tomara que, né? Então vamos, né? Se vocês estiverem dispostos a pagar esse preço, é um preço muito válido. E vamos juntos nisso. E aqui vai se formando algo que é uma ilha de luz, né, desses irmãos essênios. Eu vou trazer muito mais questões relacionadas a esses irmãos, porque, como lá atrás houve um impulso para que houvesse uma manifestação, né, da energia crística de uma maneira mais equilibrada através de Jesus, lá na era de Peixes. Hoje, na transição para a era de Aquário, esses irmãos ressurgem, dando um novo impulso para a transformação na era de Aquário, realizada pelo irmão mestre ascensionado Antoine ou mestre Saint-Germain, né? Então, o que aconteceu lá atrás está acontecendo agora. Só que todos nós aqui podemos fazer, porque esse ensinamento hoje é exotérico, é para todos. Só que a busca ela é interior. Só que a informação está aí para todos. Então, se a gente fizer isso juntos, é muito mais legal. Não dá para fazer sozinho. Não tem como. Imagina eu falando aqui sozinho. Imagina vocês aí estudando sozinho o dia inteiro. Então, pode ser que em breve a gente se junte até. Por que não? E aí, nós podemos trazer conceitos de busca de cura, de transformação, com essas ferramentas atualizadas todas que nós estamos falando. Já imaginou? Como seria legal? Né? Como seria uma coisa que iria trazer realmente transformação? Por quê? Existe uma quebra de paradigma. O novo paradigma é o paradigma quântico, que a gente conversa muito aqui. E o que que é isso? É um conceito de que não existe passado, presente e futuro, que só existe o agora. Isso é muito importante. É o agora. Só existe o agora. E para isso nós precisamos usar ferramentas como a oração, como a respiração, a meditação. E aí eu só queria falar uma coisa antes de, né? O ser humano necessita da disciplina para que as coisas aconteçam. E Deus é muito sábio, né? Uma das coisas mais difíceis é a pessoa entender que ela precisa fazer algo para receber algo em troca, que a pessoa geralmente quer pronto, né? Então, por exemplo, você fala para uma pessoa assim, ó, bebe água porque faz bem. Nós somos feitos de 70%, quase 80% de água. Então é a base da vida. Meu filho, toma água que faz bem. Aí um adulto vira e fala assim: "Ah, mas eu não gosto de água. Não consigo tomar água." Como, né? Não faz sentido. Olha, come direito. Porque se você comer açúcar todo dia, isso aí vai te fazer um mal, vai inflamar. Ah, mas eu não consigo porque eu preciso, tá? Aí Deus falou assim: então tá bom. Se não ficar sem tomar água, tomar um pouquinho, sem comer errado, você vai vivendo aí. Uma hora vai ficar doente, mas vai vivendo. Mas o principal da vida, Deus olhou e falou assim: opa, peraí. Não, isso aí tem que ser automático, que é respirar. Porque se respirar fosse um ato que necessitasse disciplina, ia ter gente falando assim: ah, não, não consigo respirar. Aí Deus, já conhecendo a obra dele, a gente vai fazer, não, meus amigos, faz essa parte aí automática. Faz essa parte, porque senão não vai sobrar um lá embaixo.
Mas já imaginou se nós utilizarmos algo que mantém a vida? Porque diferente da água e diferente da comida, que a gente às vezes passa dias sem, a respiração, 2 minutos, a gente morre. Então, ele é muito importante, certo? É muito importante. É a base. Quando eu estou respirando, eu estou inalando vida, concorda comigo? E é automático. Deus nos deu essa graça. Já imaginou o que que a gente pode fazer no nosso corpo aprendendo a respirar de maneira consciente? Alguns aqui já sabem, mas já imaginou isso? Não é uma coisa meio besta que eu trouxe aqui, mas já vocês conseguiram pegar a seriedade do negócio? Deus foi bom, né, de falar assim, não, é automático, mas se você quiser atingir estados elevados de consciência, aprenda a respirar. Parece uma besteira, mas isso é muito real e nós vamos trabalhar muito isso aqui, se vocês estiverem disponíveis. E aí, nós chegamos aqui no nosso final, na oração, meditação, que eu tentei pensar em várias coisas e eu não consegui pensar em nada. E, pessoal, eu só vou fazer o seguinte hoje. Eu, eu queria aqui, de uma maneira muito simples, eu vou fazer algumas coisas aqui e eu queria que vocês se conectassem com a frequência do que eu vou dizer. Sempre digo isso. A frequência do que eu vou dizer, dos mantras que eu vou fazer, elas nos conectam com todas essas energias que eu vim falando durante a aula. Então, mais do que a gente fazer uma oração no sentido, né, do que a gente fazia, o que a gente vai fazer aqui hoje, com toda a humildade do mundo, pedindo licença para a espiritualidade, é que a gente se conecte com essas energias que eu disse agora, para que a gente possa, ao dormir, nos coligarmos com esses centros de impulsos espirituais e que nós possamos receber durante a noite as curas, as limpezas e os impulsos para a transformação necessária. E eu vou fazer isso aqui com muita simplicidade, não tinha muito como inventar isso, mas é de muito coração. Então, eu vou só pedir para vocês que vocês se concentrem e eu vou fazer 3 mantras. Eu vou fazer 2 vezes cada um deles. Eu vou fazer um mantra, esses mantras, eles são na língua chamada Irdim, que seria uma língua cósmica, que é uma frequência. Num deles, nós vamos nos conectar a um centro intraterreno, a um centro espiritual, aonde nós vamos passar por essas transformações. Os outros 2 mantras são mantras ligados a Jesus e a Santa Teresa d'Ávila. Os dois manifestados nessas hierarquias que eu falei, Samana e Michuk. São mantras de impulso interior, de conexão. É uma oferta nossa para uma conexão com o nosso próprio eu interior. Muitos de vocês provavelmente não têm ouvido ainda, mas simplesmente ouçam com o coração e deixem fluir as energias. E eu tenho certeza que hoje nós estaremos irmanados lá em algum lugar, que eu confio muito. E amanhã nós estaremos assim um pouco melhores do que hoje, tá? Então, se vocês quiserem desligar a câmera de vocês um pouquinho, fiquem à vontade, tá? E aí vocês ouçam o que eu vou dizer. Vamos lá, pessoal. Respirando profundamente, trazendo atenção para o momento presente. Respirem, relaxem, sintam o corpo, apenas sintam seus pés, suas pernas, sua barriga, seus braços, sua cabeça. Sinta seu corpo aí, no momento presente, do jeito que ele é.
Respirem profundamente apenas. Não tem necessidade de aprofundar a respiração, nem de fazer contagem. Apenas estejam conscientes. E assim, receptivos, eu peço, com humildade neste momento, a presença da equipe espiritual que orienta os meus trabalhos aqui na EJC, da egrégora espiritual que envolve a todos aqueles que aqui participam, para que nesse momento estejamos coligados em coração ao centro espiritual de Mirna Jad, pedindo à irmã Teresa Dávila que nos guie e nos oriente neste momento, para que possamos acessar essas novas realidades espirituais que se manifestam no planeta, que possamos ser pontos de ancoramento e de ancoragem destas novas energias, e no silêncio, na tranquilidade, na paz do coração, possamos transmitir isso ao mundo. E eu inicio os mantras pedindo que vocês ouçam somente de coração, sem a necessidade de entender. Sou in, sou in, sou, sou in. Manuak, Sikil, Nawa, Manuak, Sikil, Nawa, Soin, So, 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 Manuak, Sikil, Nawa, Manuak, Sikil, Nawa. E assim, conectados com o centro de cura, chamado nave alfa, possamos estar conectados a tudo aquilo que vai nos trazer a cura interior. E nesse momento, ofertamos dos nossos corações o nosso melhor para a conexão com a nossa hierarquia, com o nosso eu interior, com a nossa sabedoria interna, com o nosso eu superior. E nos conectando a Cristo Jesus e a Santa Teresa d'Ávila, Samana Shiva Mishuk Mishuk Shiva Samana Sindhu Naimu Shiva Mishuk Mishuk Shiva Samana Shiva Mishuk, Mishuk, Shiva, Samana Sindhu, Naimu,
Shiva, Mishuk, Mishuk, Shiva, Sama, Samana, 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 Shiva, Mishuk, Mishuk, Shiva, Samana, Sindhu, Naimu, Shiva, Mishuk, Mishuk, Shiva, Sama, Samana, Sama, Samana, Uru, 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 e agradecendo a conexão junto às hierarquias de luz, a Santa Teresa d'Ávila, ao nosso bem-amado Mestre Jesus, nós ofertamos um pouco de nós e conexão ao nosso ser interior com o mantra Uru Shanti Narawa, Uru Sani Waru, Sabira Tuna Iti Shanti Nauru, Uru Shanti Narawa, Uru Sani Waru, Sabira Tuna Ama Iti Shanti Nauru, Uru Shanti Narawa, Uru Sani Waru, Sabira Tuna Iti Shanti Nauru. E elevando o pensamento a Deus, Pai e Mãe, a Jesus, nosso Mestre e Irmão, ao bem-amado Arcanjo Miguel, Príncipe dos Exércitos Celestes, pedimos que com vossa espada de luz azul flamejante, bem-amado Arcanjo Miguel, possa cortar e seccionar todas as amarras com passados, toda e qualquer energia negativa, magia, contratos e associações aos quais não queremos mais estar conectados. Com vossa espada de luz azul flamejante, possa seccionar tudo aquilo que nos prende no caminho da evolução e da ascensão. Kodosh, 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 Adonai Tseba, Kodosh, 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 Adonai
Receba Kodosh, 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 Adonai Seba. E neste momento, agradecendo toda a egrégora que protege, que orienta os trabalhos da Escola Jornada da Consciência. Agradecemos por mais este encontro, por mais esta oportunidade de compartilharmos, de coligarmos nossos corações na busca da transmutação, da alquimia interior, para que possamos ser pontos de luz por onde o amor crístico possa se irradiar em favor do planeta. Com humildade nos colocamos à disposição das hierarquias de luz para trabalharmos em favor da libertação do nosso bem-amado planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Amém. E respirando profundamente, voltando para o aqui e agora. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Talvez eu não sou um bom cantor, mas eu fiz o meu melhor aqui, utilizando esse instrumento que não é dos mais afinados. E ao deitar hoje, simplesmente elevem o pensamento às hierarquias de luz e peçam que nós possamos estar juntos do outro lado, aprendendo, se curando, para que amanhã a gente acorde com um novo impulso de transformação, tá? Gratidão a todos. Fiquei muito feliz hoje, foi uma aula diferente, onde eu não tinha nada anotado, e espero que vocês tenham sentido as energias que tiveram aqui presente, tá? Então, minha gratidão a todos vocês e nos vemos em breve. Nessa próxima semana, a gente vai dar o caminho das próximas aulas, tá? Quais serão as nossas aulas práticas para botar ali, né? A gente trabalhar em cima de tudo que a gente recebeu, né, de informação até agora. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos e Deus nos abençoe, meus irmãos. Cuidem-se.